Mas o assunto que para mim é um assunto que a gente vai ter que se engajar demais aqui, se engajar demais para trazer os dados, trazer as informações, porque nesse caso, mais do que em qualquer outro, a verdade liberta. A verdade, o conhecimento liberta, que quer dizer ICL, que é a questão do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, do MST. Né? Vai começar hoje uma CPI, aliás, algumas CPIs, né? São 3 principalmente, a do MST, a das apostas esportivas, se não me engano, e a das lojas americanas. Eu não sei se a gente já tem a arte das 3 aqui, de quem vão ser os presidentes e os relatores das CPIs, mas é uma vergonha. O negócio já começa sendo uma vergonha. Só para início de conversa, o presidente da CPI do MST é um cara do Republicanos do Rio Grande do Sul. E ele pega e chama como relator o Ricardo Salles. Irmão, como é que o relator tem uma função tão importante quanto a palavra já diz, relatar, contar a história final. A história final, a versão, vem desse sujeito. Absolutamente desqualificado para esse cargo, para tudo, na minha opinião, mas para esse cargo completamente. Absolutamente conflitado. E por que ele é conflitado? Vamos lembrar por que ele foi exonerado. Põe aqui, só para a gente lembrar as notícias. A nossa função aqui é... primeiro aqui eles botaram aqui a arte, então vamos ver. A CPI do MST. O presidente do Republicanos do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Zuco. Olha isso. Começa aquelas maluquices de política hoje em dia. Tenente Coronel, cabo, você sabe que é major, não sei, esse negócio é maluquice da política brasileira. Nos outros países os caras têm vergonha, porque quando você é um militar, você está ali servindo a toda a sua nação. Por que você está servindo? Porque você foi pago pela sua nação. A sua formação foi paga por todo mundo, de direita, de esquerda, preto, branco, mais velho, mais novo. Todo mundo pagou com os impostos a sua formação. Então, em todos os países que se dizem desenvolvidos do mundo, não tem essa mistura. No Brasil, pelo contrário. O cara foi formado com o nosso dinheiro e vai para o poder para defender um grupinho. Isso é um absurdo, mas vamos lá. Voltando aqui à história. CPI do MST. Tenente Coronel Zuco que indica o Ricardo Salles. O Ricardo Salles dispensa a apresentação, a gente já vai falar sobre ele. CPI das Americanas. Qual o motivo da CPI das Americanas? Eu falei aqui. Eu falei que ia ter a CPI das Americanas. E falei que ia tocar o Centrão. Meu irmão, Centrão vive de toma lá da cá. Centrão vive de barganha. E qual o capital do Centrão? Ele vende poder. O Centrão tem muito poder e vende, negocia esse poder. Aí, de repente, pintam um esquema onde dá para tu investigar e botar ali no corner, botar contra a parede, botar contra as cordas, os 3 caras mais ricos do Brasil. Meu irmão, é igual aquelas cenas do Pica-Pau que tinha do Pica-Pau pensando assim, iates, naquela fase, né, do ninguém se preocupava com o que era dito em desenho animado, aquelas barbaridades, mas o Pica-Pau falava assim, iates, mulheres, ele falava assim, 10 mil dólares, não tem inflação daquele tempo, mas ele viu os saquinhos de dinheiro. Aí no final tudo dava errado pro Pica-Pau, e aí o navio afundava, né? Os saquinhos de dinheiro ficavam com asas e saíam voando. Mas quando fala, meu irmão, donos da Americanas, investigação, possibilidade de barganha, o Centrão vê assim, iates, jet skis, 10 mil dólares. Então, quem vai tocar a CPI das Americanas? De novo, Republicanos e MDB. Republicanos de Sergipe e MDB de Santa Catarina. Essa CPI, na minha opinião, vai ser uma vergonha. Eles vão achar um monte de coisa, eu já conto até o roteiro. Ih, não põe spoiler, né? A gente não conta de série, você não conta o que vai acontecer. A CPI vale. Eu já vou contar para vocês o que vai acontecer na CPI das Americanas. Vão achar um monte de problema, vai dar um mega susto. Vocês vão achar que, caraca, essa andou, os caras tão ferrados. Daqui a um ano você não está mais sabendo de nada, não aconteceu nada.
E aí, como que aquilo que pareceu que ia dar em um monte de coisa não deu em nada, como que teve essa transformação, isso você não vai nunca saber. Mas eu deixo sua imaginação trabalhar, né, hipóteses e imaginar como essa reviravolta vai acontecer. Vamos lá. E aqui, a CPI das apostas esportivas, onde também tem grana envolvida, muita grana envolvida. A gente vai ter o PP tendo a presidência e o PSB tendo a relatoria. O Edu, Centrão. Mas não se anime muito com o Felipe Carreiras do PSB ali. Ele é líder do bloco do Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Ele é muito próximo ao Arthur Lira. Então o PSB é diferente. PSB não quer dizer muita coisa, não. É o PSB meio do centrão, o Felipe Carreiras, viu? Então é isso aí. Gente, as CPIs no Brasil viraram um instrumento de barganha política. Número 1. Número 2, importante dizer, e sempre dou o mérito para quem foi o primeiro a dizer, o Janones foi o primeiro a dizer isso aqui. As figuras que tinham muito espaço no governo anterior, por serem ministros, por terem o microfone na mão, por serem os donos do poder executivo, principalmente, elas agora estão com menos espaço na mídia. Elas estão com menos palanque. Elas estão com menos horário de Jornal Nacional. Estão com menos horário de atenção de todo mundo. Então, o Janones falava, essa turma vai fazer uma confusão na Câmara dos Deputados. Porque é dali que vai vir a atenção, o foco, o palco. O que está acontecendo? A turminha está indo, vamos fazer CPI, porque CPI, meu irmão, é palco. Quem lembra da CPI da Covid? Era palco, o pessoal parava para assistir à tarde. Teve gente que teve síndrome da depressão pós-CPI Covid. Total. Tinha gente que falava, pô, e agora, como é que vai ser hoje à tarde sem CPI da Covid? Então, CPI é pipoca, entretém. É claro, eu não estou reduzindo o CPI ao entretenimento, mas estou assumindo que para as pessoas a CPI vira um entretenimento, vira palco, vira espaço de atenção, vira notícia, que é tudo que essa galera quer. E aí depois vira barganha política. Não se esqueça, Vivian e William, que está acontecendo a CPI do MST. Mas qual a outra que talvez tenha CPI, mas que está tendo uma investigação em curso gigante, que está acontecendo? Agora eu vou te pegar, meu irmão e minha irmã que estão me assistindo. Os atos de 8 de janeiro, não é isso? Isso. Os atos de 8 de janeiro, a princípio, ao que tudo indica, com todas as informações que a Polícia Federal já inclusive usou para prender pessoas, os atos de 8 de janeiro foram financiados por quem? Por pessoas de qual setor da economia? Do agronegócio. Então você tem de um lado o agronegócio sendo acusado por um crime bárbaro de tentativa de golpe de Estado, e, de repente, a turma que representa o agronegócio montando uma CPI contra o MST para poder barganhar politicamente isso. Olha só, a gente alivia aqui e você alivia a gente lá. Não tenha dúvida alguma que isso aqui tem como interesse botar esse cara aqui no palco e no holofote, porque ele quer ser prefeito de São Paulo, e barganhar politicamente com essa turma do agronegócio que está envolvida até o talo em ilegalidade. De envolvimento em 8 de janeiro até grilagem de terra. Mas vamos lembrar quem é Ricardo Salles, o cara que vai contar a história final dessa CPI, o cara responsável por fazer a versão, que é a versão que vai ser oficial. Vamos lembrar a notícia do que aconteceu. Por que ele saiu? Ele era ministro do Meio Ambiente. Por que ele saiu do Meio Ambiente? Ricardo Salles é investigado por esquema de exportação ilegal de madeira. No dia 19 de maio, a gente está falando de 2021, tá? Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e afastou 10 gestores da pasta do IBAMA. Salles foi exonerado por Bolsonaro nesta quarta-feira, e aí a matéria explica essa investigação. Então, meu irmão, o cara foi exonerado pelo Bolsonaro. Imagina o que é ser exonerado pelo Bolsonaro. Isso não é bom nem pro Bolsonaro. Meu irmão, você passou do ponto. Você passou do ponto dos crimes ambientais, enfim, das tentativas de crimes ambientais. Você passou do ponto pro Bolsonaro, pro maior destruidor do meio ambiente que já existiu.
Aí continua a matéria. Ricardo de Aquino Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, teria atuado para atender os pleitos de empresas madeireiras para facilitar a exportação de madeira brasileira, mesmo com recomendações contrárias da área técnica do IBAMA. Segundo a PF, também nomeou para cargos mais altos pessoas envolvidas no atendimento aos pedidos. Então a acusação é o seguinte, não só o cara facilitou, como para não ter muito trabalho, falou o seguinte, vem cá, vamos fazer o seguinte, quem é que está envolvido nessa exportação ilegal aí? Pô, não dá trabalho pra gente não, aqui ó, vem todo mundo para dentro, vocês mesmo fazem, faz o que vocês quiserem aí, essa é a acusação. Essa é a acusação. E esse cara vai ser o relator da CPI do MST. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês, mas eu não vou contar em detalhe aqui, porque a gente vai fazer uma coisa muito boa. E eu realmente acho que o universo, de certa maneira, ele conspira. Não é papinho de autoajuda, não é... Mas pode ser que as coisas realmente... elas estejam ali onde tinham que estar, no espaço e no tempo. Por que